Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Tática Didática. Hoje nós vamos falar do treinador do Fluminense, né? Na última semana foi anunciado Abel Braga como treinador do Fluminense e a gente vai desvendar como é que o Abel vai jogar já com as peças contratadas, como Felipe Melo, o William Bigode também que está chegando, e as peças que lá já estão, né, no Fluminense. A gente tem alguns acertos também com o Davi Duarte, ex-jogador do Goiás, com o Cristiano, lateral esquerdo do Sheriff, da Moldávia, e também com o Pineda, que é um lateral esquerdo que atualmente estava no Barcelona de Guayaquil, e tenta a contratação ainda do Ricardo Goulart, também para o ataque, ou o Ricardo Goulart ou o Cano, um dos dois vem. Mas hoje nós vamos falar de Abel Braga. Abel Braga vai fazer sua quarta passagem pelo Fluminense. O último trabalho aqui no Brasil foi pelo Internacional, onde ele foi vice-campeão brasileiro no ano de 2020. E aí a gente traz algumas imagens de como o Abel vinha jogando nesses últimos jogos, nessa última passagem, né, dele pelo Internacional. E vou tentar mostrar para vocês e tentar entender aqui como que o Abel Braga pode render com essa equipe do Fluminense. Uma contratação com uma identificação muito grande com o Fluminense, né? O Abel é um cara que foi revelado no Fluminense como jogador, tem passagens vitoriosas por lá, e volta agora para assumir o time numa Libertadores, numa fase classificatória da Libertadores, e buscando, né, esse título tão importante. O Abel, que é campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Internacional em 2006. Alguns falam que o Abel é um treinador ultrapassado, que é um treinador que é da antiga, mas a gente viu o trabalho dele no Internacional, onde ele fez o time quase ser campeão brasileiro depois de muitos anos. Perdeu no último jogo, né, uma bola que não entrou contra o Corinthians. Mas, enfim, isso é futebol. A gente só pode também criticar depois que o Abel chegar, depois que ele estiver ali na equipe do Fluminense, né, treinando o Fluminense, jogando. Antes, a gente vai só mostrar para vocês aqui o que pode ser, como que o Abel pode jogar com as peças que ele tem hoje no Fluminense. Então, a gente vai compartilhar com vocês aqui a tela para a gente apresentar aqui para vocês. Como deve jogar o Fluminense de Abel Braga na temporada 2022. Então, até peguei uma foto aí da última passagem dele pelo Fluminense. E o Abel Braga, um treinador de 69 anos, um treinador com muita rodagem, muita experiência, a quarta passagem dele pelo Fluminense, campeão carioca 2 vezes pelo Fluminense, campeão brasileiro em 2012 do Fluminense, conhece alguns jogadores que ali estão, como o Fred, que foi o grande nome do time do Fluminense, do Abel Braga, de 2012. O Abel conhece o clube, conhece a ambição do clube, sabe o quanto o Fluminense almeja essa Libertadores, e o Fluminense vem montando uma equipe para tentar. Alguns chamam uma equipe um pouco mais velha. Teve a contratação do Felipe Melo, mas o Felipe Melo é bicampeão da Libertadores, né, de forma seguida com o Palmeiras. Mas vamos falar disso em uma outra oportunidade. Aqui a gente vai falar sobre o Abel, como o Abel pode jogar. O Abel, aqui a gente pode ver uma imagem de como o Abel jogou, pelo menos no Internacional, muitas vezes, né? Uma linha de 4 defensiva. Aqui a gente pode ver uma linha alta do Internacional. Aqui a gente vê o Rodrigo Dourado como referência ali, 3 jogadores no meio campo, né? Como se fosse ali 2 extremos, ou um meia, 2 meias, ou 2 extremos pela direita. Aqui a gente pode ver que é o Patrick que joga aqui pelo lado esquerdo, e 2 atacantes. Então aqui a gente vê um Abel jogando com uma linha alta, num 4-1-3-2. O Fluminense, na última temporada, jogou muito no 4-2-3-1, muito no 1-4-3-3. Então aqui é uma forma que o Abel vai jogar. Aqui a gente pode dizer que o Fluminense tem jogadores para fazer essa característica desse tipo de modelo de jogo. Aqui pode ser o Felipe Melo, pode ser o André, ou o Felipe Melo pode fazer uma zaga e o André aqui na frente da defesa, né? A gente vai ver uma variação desse esquema tático, e aí a gente vai tentar entender, que eu acho que é aqui que o Fluminense pode render mais. O Fluminense do Abel, a linha de 4 defensiva e os 2 volantes. Felipe Melo e André são jogadores muito inteligentes, são jogadores com técnica apurada, e eu acho que eles vão se combinar
aqui nessa posição com 2 volantes, mais aquela linha ofensiva de 3 jogadores de meio e o referência lá na frente. No caso do Inter aqui era o Yuri Alberto, e no Fluminense pode ser o Fred, pode ser o John Kennedy, enfim, mas vamos falar aqui desses 2 jogadores. Eu mesmo, nos últimos vídeos de análise pós-jogo, critiquei um pouquinho a escolha do Marcão em colocar o Wellington e André, e o André jogar um pouquinho mais à frente. E aí vocês devem estar falando assim, pô, Igor, mas como é que pode você agora falar que Felipe Melo, que também é volante, é primeiro volante, pode jogar de segundo também, enfim, e o André podem jogar juntos. A diferença é característica do atleta. O Wellington, que estava vindo jogar com o André no meio-campo, nas últimas partidas do Fluminense, é um jogador só de marcação, é um jogador sem passe, é um jogador que não tem bola longa, é um jogador, é o que a gente chama no futebol de cão de guarda, né? E o Felipe Melo não é esse tipo de jogador. O Felipe Melo é também esse tipo de jogador, mas principalmente um jogador que sabe jogar com a bola. Então, acho que uma dupla de volantes aqui vai facilitar muito essas ofensivas do Fluminense e principalmente deixar a zaga menos exposta. O André, talvez com o Felipe, ele vai jogar revezando com o Felipe, ele não vai jogar só mais à frente. E o Felipe Melo mais recuado. E eles vão revezando muito nessa posição. E você jogar com um jogador inteligente, um jogador que tem a técnica apurada do seu lado, fica muito mais fácil. Mas essa é uma variação desse 4-1-3-2 para um 4-2-3-1, que é uma forma interessante que o Fluminense pode jogar. Então a gente pode ver uma variação tática dentro do mesmo jogo, aqui é um jogo contra o Flamengo, e a gente vê o time do Abel tendo variação. O que a gente pede no futebol é isso, que o técnico consiga fazer variação de um jogo para o outro e dentro do próprio jogo. Aqui a gente pode ver uma variação dentro do próprio jogo. Mais uma vez aqui a linha alta do Inter, né? Marcando o Flamengo em cima, né? Embora aqui, ó, a gente vê uma superioridade numérica dos jogadores do Flamengo, numa saída, acho que até o Diego que está recebendo a bola, mas uma pressão aqui dos jogadores do Inter. O que o Abel vai ter que fazer, se ele quiser fazer esse tipo de marcação com a equipe do Fluminense, é que o Fluminense tem essas linhas mais próximas, né? Fique mais próximo disso aqui. A gente pode ver que aqui o goleiro do Flamengo é obrigado a rifar a bola porque ele não tem essa saída, né? Os jogadores, as linhas estão próximas, a linha está adiantada, os 2 jogadores de ataque aqui do Flamengo estão até em posição de impedimento. O meia do Flamengo, que é o Arrascaeta, que joga aberto, estava aqui marcado também, aqui pelo Rodrigo Dourado, e uma linha bem interessante aqui. Então, para o Abel fazer esse tipo de marcação aqui, ele vai ter que posicionar os seus jogadores bem próximos, como aqui estão. E isso é uma dificuldade que o Fluminense teve na temporada, principalmente com o Marcão. O Fluminense poucas vezes fazia essa linha alta, e quando fazia, ela era muito espaçada. Então, é uma coisa que o Abel vai ter que corrigir no Fluminense. Falando de organização ofensiva, né, aqui a gente pode ver que o Abel no Inter jogava com 2 laterais bem espetados, bem abertos, né, pelas pontas, né, com amplitude. Aqui o lateral direito, né, do Internacional, e aqui o lateral esquerdo. Você vê aqui o meia se posicionando. Aqui a gente vê o Patrick para receber essa bola. Talvez aqui, ó. Aqui a gente pode rolar 1-2, ó. Toca a bola aqui e aparece aqui. Isso é uma jogada que o Marlon faz muito bem. E o Pineda também faz muito bem esse tipo de jogada, esse tipo de passe aqui em diagonal, tentando jogar no fundo. Você pode ver a criação de espaço que a gente tem aqui, ó, quando se tem esse tipo de jogada. Então é uma coisa que o Abel tem nessa passagem dele pelo Inter, é essa amplitude dos laterais, abrindo o jogo, tentando deixar espaços aqui no meio para os centroavantes, para os atacantes, para os meias se movimentarem. Aqui a gente vê o meia, né, o Patrick, chegando aqui para receber essa bola. A gente vê o outro meia aqui encostando para receber, no caso de uma bola recuada. Mas amplitude de laterais, isso, o Abel pode tentar também no Fluminense. Acredito que vai conseguir, talvez. Pode ser que com o Calegari, que é mais fácil de fazer, Samuel Xavier também faz bem, mas principalmente com o Marlon pelo lado esquerdo, que é o lado mais forte do Fluminense. Uma saída de 3, na qual aqui o Inter fazia com o primeiro volante. A gente pode ter 2 formas de Fluminense jogar com essa saída de 3. Uma é o Felipe Melo realmente ser um terceiro zagueiro, jogar numa linha com 3, né? Nino, Felipe Melo e David Braz.
talvez possa ser isso que a ideia do Fluminense, ou com aquele lance dos dois volantes, com o André e o Felipe Melo. E aí, quem viria buscar essa bola? Geralmente é o André quem busca essa bola ali na defesa. Porém, o Felipe Melo pode fazer isso. Aquilo que eu falei, eles vão revezar. Não vai ter uma posição fixa, digamos assim. O Felipe é primeiro volante, e o André é segundo volante, o André é primeiro volante, o Felipe é segundo volante. Não, eles vão revezar. Eu acredito muito que o Abel tem essa possibilidade, essa mudança que ele faz de esquema tático durante o jogo é exatamente isso. Ele vai conseguir tirar isso dos atletas, até porque o Felipe Melo faz isso. O Felipe Melo varia muito as jogadas dele mesmo na partida. Às vezes ele está de zagueiro, às vezes ele está fechando linha de 5, às vezes ele está na linha do meio. Ele fez isso muito no Palmeiras e pode fazer agora com o Abel Braga no Fluminense. A gente vai ver aqui uma transição defensiva do Inter, né, no jogo contra o Corinthians. A gente vê que o esquema, a equipe está bem bagunçada, né, a bola sobrando aqui, a gente vê o lateral esquerdo tentando chegar, né, então a transição defensiva, todo mundo indo para trás. Aqui a gente já pode ver um Inter, a gente pode ver até pelo tempo, 15 e 22, aqui 15 e 25, a gente vai ver a defesa já se armando, e aqui a linha de 3 ofensiva do Fluminense já também chegando para marcar. O que essa linha está fazendo? Dificultando a transição ofensiva do adversário. Então aqui tem o espaço que foi criado, porém é um espaço curto dentro do campo, onde tem muitos jogadores do Inter e uma proteção aqui para a bola não vir para trás, né? Obrigar aqui de repente a segurar a bola. Enfim, isso é uma coisa que o Abel faz, compactar bem as suas equipes, fazer suas equipes jogarem mais juntas, com espaços menores para o adversário atuar. Uma pressão ao portador da bola, né? Você vê que a bola sai aqui desse meia para esse meia, por acaso esse meia até o Casares aqui nessa partida do Campeonato Brasileiro de 2020, antes do Casares vir para o Fluminense, e aqui ele já vai sofrer a primeira pressão do extremo que vai marcar, aqui é o Edenilson também que está vindo marcar, e a recomposição já feita aqui da defesa, né? A linha já está ficando a linha de 4 aqui, o Moisés vai fechar aqui na linha de 5, o Rodrigo Dourado já está na posição dele aqui, então de uma desorganização, na transição, a gente já pode ver o iniciozinho de uma organização defensiva. E aqui a gente já vê uma superioridade numérica da equipe do Inter. A gente pode ver o Inter chegando, defendendo com 9 jogadores, mais o goleiro que está aqui, e o Corinthians tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores no ataque, no último terço do campo, e a gente pode ver aqui o Inter compactando bem essa jogada, compactando bem essa equipe. Então, aquilo que eu falei, o Abel tem essa característica, equipes muito bem formadas, muito bem organizadas para fazer essa compactação e dificultar a criação do adversário. Então, é mais ou menos isso que eu acredito que o Abel vai fazer. Estas são as peças que ele tem no momento. Ele vai começar a temporada com reforços interessantes, como o Felipe Melo, a possibilidade do Ricardo Goulart, tem o William Bigode, que já fechou, uma contratação boa ali pela lateral esquerda, que é o Pineda, enfim, e além de um sistema defensivo, de certa forma, bem estruturado, com a linha defensiva de 4, com Samuel Xavier, David Braz, Nino e o Marlon. Então, acredito que o Abel vai fazer isso no time, aproveitar as peças que ele tem e colocar esses defeitos que o Fluminense tinha na temporada anterior, que é a falta de compactação, a linha alta não pressiona em sincronia, então acho que o Abel vai corrigir isso no Fluminense e a gente espera um Fluminense forte para disputar os títulos nessa temporada. Parece que é isso que o Fluminense está tentando, com jogadores mais experientes, alinhando com os garotos da base, né? Luiz Henrique, John Kennedy, André, Martinelli, enfim, o Fluminense tem tudo para fazer um grande campeonato, começar no Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Abel tem experiência, identificação e é, sim, um excelente treinador com grandes resultados pelo Fluminense e pelos outros clubes que ele também passou. Valeu, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar, se inscreve no nosso canal para mais conteúdos sobre o Fluminense, ajuda muito o nosso trabalho. Tem aqui nosso clube de membros com a descrição
do vídeo, tem todas as explicações. Valeu, um abraço e até a próxima!